Audiobook número 1, canal Mundo FIV, leitura e narração, Luiz Fernando Pina de Carvalho. Tratado de Obstetrícia Febrasgo, capítulo 90, Fisiologia do Nascimento, Mecanismos de parto na apresentação cefálica fletida. Dos autores, Roberto Mesodi Penzenkrai, Mauro Sankovski. O parto pelas vias naturais é desencadeado, na maioria das vezes, de forma espontânea, quando o feto atinge sua maturidade e por determinismos que não cabem discutir neste capítulo, com seus nuances diferenciadas nas primigestas e nas multíparas. O feto, considerado neste processo como objeto, deve transitar pela pelve, atravessando as partes ósseas e moles, reconhecidas como trajeto, e esse encaminhar ocorre por uma atividade propulsora que, ao mesmo tempo em que promove a cervicodilatação, atua impulsionando o feto pelo canal pélvico-vaginal, sendo esse o terceiro elemento do parto, o qual se chama de motor, que são as contrações. Assim, o nosso objeto em análise, o feto, com o auxílio do motor, as contrações, deve atravessar o trajeto, a bacia, e, para tanto, é submetida a uma série de movimentos e fenômenos massivamente passivos, aos quais se denomina, no conjunto, mecanismo de parto. O mecanismo de parto, embora ocorra na intimidade da mulher em parturição e de maneira passiva, deve ser de reconhecimento de quem o assiste, pois por meio de propedêutica obstétrica é possível ser acompanhado e de forma muito correta, assim podendo identificar fatores e situações que, desviadas da normalidade, possam interferir no parto, levando a morosidade e dificuldades que possam culminar com agravos materno-fetais. O feto, no momento do parto, na maioria dos casos, se encontra em situação longitudinal, isto é, somente 1% está em situação transversa, pela teoria das acomodações e pela ação da gravidade. Justifica-se que 96,5% se encontrem em apresentações cefálicas, e desses, somente 1% está defletido. Portanto, 95,5% das gestantes no momento de trabalho de parto devem estar com seus fetos em apresentação cefálica fletida. Assim, o mecanismo de parto na apresentação cefálica fletida é o mais eutóxico possível. O mecanismo de parto nesta condição apresenta os movimentos passivos, fazendo com que haja redução dos diâmetros pela máxima flexão do polo cefálico e, assim, permite a adequação dos diâmetros fetais aos da bacia óssea, de modo que os menores fetais ocupem os maiores da bacia e os maiores fetais se adequem aos maiores da bacia, isto em cada estreito da bacia óssea. Essas adequações dos diâmetros fetais aos da bacia em cada estreito são possíveis graças aos movimentos que a cabeça executa na sua descida. São os movimentos cardinais do feto, e esse que se estuda o mecanismo de parto. Relembrando, a bacia obstétrica ginecoide, que corresponde à mais comum e fisiológica, apresenta o estreito superior predominantemente do diâmetro transverso e oblíquo sobre o anteroposterior. No estreito médio, existe relativa igualdade dos diâmetros e no estreito inferior há predomínio do anteroposterior sobre o transverso. Dessa forma, tem-se em mente que o feto apresentará seus diâmetros para passar neste chamado desfiladeiro pélvico. Seus maiores diâmetros, na maioria dos estreitos superiores, deverão se acomodar ao diâmetro transverso ou oblíquo, e conforme o polo cefálico se aprofundar na bacia, esses diâmetros deverão procurar se acomodar para que no estreito inferior se localizem essa relação ao diâmetro anteroposterior. Em relação ao feto, na apresentação cefálica fletida, também chamada de apresentação de vértice, o ponto de reparo ou de referência fetal é a fontanela lambidoide, ou lambda, ou pequena fontanela, que na nomenclatura obstétrica se representa como occipício, O. A linha de orientação é a sutura sagital. O diâmetro dos polos cefálicos se apresenta ao estreito superior, para a insinuação é o occipito frontal.
quando numa atitude indiferente e que na decorrência máxima da flexão passa a assumir o menor diâmetro, que é o suboccipito bregmático, permitindo a insinuação. Com base na lei de Senheim, dois ovais desiguais, polo cefálico e bacia obstétrica, só pode se orientar conjugando seus maiores diâmetros. O maior diâmetro fetal, que é o occipito frontal, e que, fletindo por força de pressão axial do feto, passa a ser suboccipito bregmático, que se orienta no maior diâmetro da pelve oblíquo transverso. É mais frequente a insinuação no diâmetro transverso, 60%, e depois nos oblíquos, 15,5%, no primeiro oblíquo, 16% no segundo oblíquo e 5,5% no antero posterior. Lembrando que o primeiro oblíquo é o estabelecido da eminência iliopectina esquerda à sinostose sacroiliaca direita, e o segundo na eminência iliopectina direita e sinostose sacroiliaca esquerda. São mais frequentes os esquerdos, o que se explica pelo fato de estar o útero mais para a esquerda do que para escoliose lombar fisiológica da gravidez. Diagnóstico clínico da apresentação de vértice. O palpar obstétrico é tempo propedêutico fundamental, seja o palpar mensurador, pelo qual se obterá a medida da altura uterina como evidente importância clínica, mas também a identificação da situação fetal, apresentação e posição. Nos casos de apresentação cefálica, a identificação do dorso já qualifica, sendo fletida, a possibilidade de inferir a posição, que seria a relação do ponto de referência fetal, que é o occipício, e o ponto de referência materno como esquerdo ou direito. Maiores referências são obtidas pelo exame de toque. Assim, pode-se identificar as variedades de posição como occipito púbica, quando o ponto de referência fetal está alinhado com a sínfise púbica, usando a eminência iliopectina esquerda ou direita como referência materna. Identifica-se que o ponto de referência fetal se relaciona com a parte anterior da bacia e é representado como OEA, occipito esquerda anterior, ou ODA, occipito direita anterior. Nos casos em que o occipito se encontra com o diâmetro transverso da bacia, diz-se OET ou ODT, se o occipito estiver à esquerda ou à direita, respectivamente. Nos casos em que o occipito se relaciona com a sinostose sacroiliaca direita ou esquerda, diz-se ODP ou OEP, respectivamente. Quando o occipito estiver em relação ao sacro, se diz OS, occipito sacro. Conforme já foi explicado, se a linha de orientação do polo cefálico estiver no primeiro oblíquo, pode-se ter um feto em OEA ou ODP, e no caso de estiver no segundo oblíquo, em ODA ou OEP. No toque, além da identificação da linha de orientação e do ponto de referência fetal, caracterizando a variedade de posição, deve-se avaliar o grau de descida da apresentação, que trará informações importantes conforme se verá adiante. Para o diagnóstico do grau de insinuação, pode-se usar o sinal de Farabeuf, expressado pela distância entre a cabeça fetal e o períneo, utilizando o toque digital. A avaliação da altura da apresentação também é feita pelo método de Delis, em que se considera plano zero, quando o ponto mais baixo apresentado está no plano da espinha biciática e em centímetro, -1, -2, -3 para cima, +1, +2, +3 se estiver abaixo deste plano. Tempos do mecanismo de parto. Para Fernando Magalhães, expressando de forma simplista, o mecanismo de parto se desenvolve em 3 tempos: insinuação, encaixamento, descida e desprendimento. Entretanto, para se tornar mais didático, pode-se dividir o mecanismo de parto em 6 tempos: insinuação, descida, rotação interna da cabeça, desprendimento do polo cefálico, rotação externa da cabeça ou restituição e desprendimento das espáduas. Na verdade, os movimentos são contínuos e sucessivos. Há quem considere a rotação interna da cabeça como um tempo acessório da descida, e não o terceiro tempo de mecanismo de parto. Primeiro tempo, insinuação. Insinuação é a passagem pelo estreito superior da bacia
no maior diâmetro perpendicular à linha de orientação, e como no caso em estudo se trata da apresentação cefálica fletida, a insinuação fica caracterizada como a passagem do diâmetro biparietal pelo plano do estreito superior. Na prática, a avaliação real deste fato é permitida se fazer avaliando quando o occipito atinge o plano de espinha biciática, ou seja, o plano zero de Delis. Então se fala que nessas condições o polo cefálico está insinuado. Nas primíparas, a insinuação pode ocorrer antes do início do trabalho de parto, num período em que se chama pré-parto e pode anteceder o desencadeamento do parto em 15 dias. Nas multíparas, ocorre imediatamente antes da descida, normalmente durante o trabalho de parto. A insinuação da cabeça possui dois movimentos, orientação e flexão. Orientação acomoda o diâmetro OF ao diâmetro mais favorável do estreito superior da pelve materna. A flexão se dá pela contração do útero pressionando o fundo uterino sobre a nádega e as condições e a coluna vertebral do feto. Segundo tempo, descida. A descida ocorre utilizando o diâmetro oblíquo ou transverso a qual se orientou. A descida pode ser de duas formas: sinclítica, quando os dois parietais descem de forma simultânea, ou assinclítica, quando acontece movimentos de inclinação lateral, movimentos em balaio de sino, de forma que um dos parietais desça antes do outro. O assinclitismo pode ser anterior ou posterior. No anterior, desce primeiro o parietal anterior, logo a sutura sagital fica mais próxima do sacro, e chamado de obliquidade de Nageli. No assinclitismo posterior, desce primeiro o parietal posterior, logo a sutura sagital fica mais próxima da pube, é chamado de obliquidade de Litzmann. Normalmente, o assinclitismo é transitório e considerado acomodação da apresentação. O assinclitismo permite configurar distócias. Assinclitismo posterior ocorre mais frequentemente em primigestas, pois a parede abdominal mais firme tende a levar o feto para trás, fazendo com que o polo cefálico bascule, levando o parietal posterior a descer antes do anterior. Já nas multíparas ocorre o inverso. A flacidez da parede pende o feto para frente e o parietal anterior tende a descer antes, caracterizando assinclitismo anterior. Terceiro tempo, rotação interna da cabeça. A cabeça roda procurando adaptar o seu maior diâmetro ao maior diâmetro da bacia, que no estreito inferior é o antero-posterior. As variedades anteriores rodam 45 graus e as posteriores a 135 graus. O occipital se move gradativamente de sua posição oblíqua ou transversa para a sínfise púbica. É pouco frequente a rotação para o promontório do sacro, rotação posterior ou sacra, quando a expulsão poderá ocorrer em occipito sacra. Neste caso, leva um tempo mais prolongado. O diâmetro SOB se conjuga com o diâmetro antero-posterior do estreito inferior da materna, que vai ao pube ao cóccix. É alcançado o facílimo da flexão, possível idealmente ao desprendimento. Normalmente, num movimento turbinal, a rotação interna da cabeça é simultânea à descida, até o quarto plano de Rod, ou mais 3 de Delis. Quarto tempo, desprendimento da cabeça. O occipito está abaixo do pube hipomócleo, ponto de maior flexibilidade quando se inicia o desprendimento. O occipício fixa um ponto de alavanca no subpube e, por um movimento de deflexão, libera a fronte e a face. O desprendimento se realiza por deflexão, chamado movimento de chifrada. A cabeça avança e recua a cada contração. A oposição da vagina, vulva e períneo. Este se abaula e o ânus se entreabre. Aparecem os parietais e a grande fontanela. A base do nariz se encontra em contato com o cóccix. Sai o resto da cabeça com a face voltada para o chão. Quinto tempo, rotação externa da cabeça. Estando a cabeça fora da pelve, ela tende a adotar a mesma posição que possui antes da rotação interna,
daí o nome de restituição. O diâmetro biacromial descreve os mesmos movimentos que a cabeça adotou, portanto, encaixando descida e desprendimento. A descida se dá em oblíquo direito. A rotação interna das espáduas ocorre ao chegar no joelho do canal de parto. O biacrômio roda 45 graus no sentido horário para se conjugar com o diâmetro anteroposterior do estreito inferior, o mais favorável na pelve feminina, materna. A rotação interna permite vencer o joelho e colocar o tronco no seu facílimo de flexão, ombro anterior em hipomócleo, abaixo do pube, e ombro posterior na concavidade sacra. Isso ocorre na altura do estreito médio. Sexto tempo, desprendimento das espáduas. Ao desprendimento da cabeça se segue o desprendimento das espáduas. Primeiro o ombro anterior, por baixo da pube, e depois o posterior, que distende o períneo. A pelve fetal tem o diâmetro bitrocantérico como executante do mecanismo de parto, que apresenta também os 3 tempos, insinuação, descida e desprendimento. Só que esses tempos se realizam com grande rapidez e normalmente sem problemas. Mecanismo de parto nas variedades occipito-posteriores. Nas posições de vértice em oblíquo posterior, a cabeça tem que rodar 135 graus para chegar à occipito púbica. Para que ocorra essa rotação, normalmente as contrações têm que ser eficientes. A cabeça deve estar bem fletida e o feto não deve ser grande. Caso contrário, pode haver parada da rotação em oblíquo posterior ou transversa. Muitas vezes, essa ocorrência se confunde com uma apresentação defletida no primeiro grau. Assim, uma apresentação em ODP pode simular uma defletida de primeiro grau em bregma esquerda anterior e que no seu processo de rotação de ODP ou OP equivaleria à rotação de BEA, que acaba fletindo nesta manobra. Finalizando, é muito importante que o obstetra tenha habilidade no reconhecimento dessas características, sempre identificando inicialmente pela palpação a apresentação, a posição e no exame de toque, mesmo que pouca dilatação, identificando a sutura sagital e os pontos de referência fetal, podendo acompanhar este mecanismo exposto por meio da evolução da apresentação, seja na relação com os pontos de referência materno, seja na descida da apresentação, além do que observação na presença de fenômenos plásticos do polo cefálico. Também poderá orientar sobre possíveis distócias. Bibliografia.